Fala, Cruzeirense! E aí, galera, bom demais? Voltou! O que? Eu? Você? Não, o futebol! Finalmente, depois de uma longa Copa do Mundo. E foi bacana, né? Ufa! A Argentina não ganhou. Parabéns para a Espanha, campeã. Te amo, espanhola. Ó, pensou besteira. Para com isso, que aqui é hora da gente falar de Cruzeiro, do que foi a semana do Cruzeiro de volta as atividades, ganhando do Internacional em Porto Alegre e tudo mais, contratação de jogador, gente saindo, gente chegando, gente conversando mentira. Calma, vamos conversar. Com o quê? Com o quê? Com um final de semana. O que, que teve no final de semana, caramujo? Sábado passado a gente se encontrou aqui neste canal maravilhoso, o Fala Cruzeirense. Se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, doidão que faz lá o canal 6x1, participa da Samuca TV e todos os sábados estamos aqui religiosamente fazendo um balanço da semana do nosso Cruzeiro, o que, que teve de bom, o que, que teve de ruim. Lá no final de semana, mais especificamente domingo, teve jogo do nosso time sub-20, não foi um jogo qualquer, clássico, Atlético Mineiro e Cruzeiro 0-0, o famoso Oxo, nada aconteceu. O jogo foi ruim, o primeiro tempo quase ninguém fez nada, no segundo tempo o Cruzeiro fez alguma coisa, teve até uma chance muito boa com o Juan Índio, que acabou parando no goleiro Peter Snake, também conhecido como Pedro Cobra, que é bom goleiro da base do Atlético Mineiro, e o jogo ficou num 0-0, não ficou bom, não ficou ruim para ninguém. Quando é que os crias voltam a campo? Só no dia 1º de agosto. Então, essa semana aí não tem jogo do time sub-20 do Cruzeiro. Lembrando que a gente rodou no Campeonato Brasileiro da categoria, tem pela frente Copa do Brasil ainda, né, para disputar. E no ano que vem o calendário retorna, né, com a disputa da Copinha que o Cruzeiro conquistou lá no início do ano. Trabalho muito bom do Myron César na oportunidade. Momento de transição, então, do time sub-20 do Cruzeiro, que até anunciou a contratação de um jogador essa semana, Gustavo Inácio, um zagueiro que foi da base do América. O América vendeu ele para o futebol saudita, para o Al Ahly, na época por 2 milhões de reais. Menos de um ano depois, ele voltou ao Cruzeiro, não foi falado nada de valor, então aparentemente contratação sem custos, né? E é um jogador que vem para a base, nunca vi jogando, não tenho a menor condição de avaliar se o menino é bom, ruim, não lembro dele no América, a gente não acha nada dele durante o período na Arábia Saudita. Então, que seja feliz aí, amigão. Sucesso para você aí. Vamos aguardar, né? Deixa entrar em campo e aí a gente faz as nossas avaliações. No início da semana, né? O Cruzeiro só jogou na quarta. Então, no início da semana ali, a gente teve algumas confirmações de transferências, aquelas assim que a gente comemora, coloca um sorriso no rosto e fala obrigado, Senhor. Primeira delas, goleiro Matheus Cunha, foi oficializado lá no Internacional, empréstimo por um ano, Colorado paga o salário desse craque aí, que ele já chegou mandando uma pérola espetacular em sua coletiva, que foi: meus pontos fortes são jogo com os pés, liderança e fazer milagres. Sim, teve isso. E em outro momento, Matheus Cunha disse que ele acabou voltando antes do período, ele chegou no Cruzeiro e se lesionou, isso é verdade, passou por cirurgia, ficou ali uns 2 meses fora, mas aí ele voltou antes do previsto, ainda não estava preparado, e que isso acabou afetando o desempenho dele no Cruzeiro. Olha, quando a gente observa, não foi bem assim, tá? Quando o Matheus Cunha voltou a treinar, voltou a jogar e tudo mais, e aí quando o Cássio se lesionou, que ele virou titular do Cruzeiro, teve quase um mês de diferença nessa história. Então o Matheus Cunha deu uma mentira. Quem nunca mentiu numa entrevista de emprego, né? Mas o Matheus Cunha, eu acho que talvez exagerou um pouquinho. O fato é, goleiro do Inter, que seja feliz na vida dele lá, não enfrentou o Cruzeiro na quarta-feira, até porque se jogasse, o Inter teria que pagar um valor e tudo mais, e o Inter não é muito bom em pagar no final das contas, né? Mas enfim, Matheus Cunha não é problema nosso no momento, jogador do Internacional até o ano que vem, e no meio do ano que vem a gente vê o que acontece, aí volta a pensar nele, mas tomara que seja bem sucedido lá nesse empréstimo, até para que o Cruzeiro consiga achar uma oportunidade de negociá-lo no futuro. E outro empréstimo que foi finalmente oficializado foi o de Lautaro Dias ao Racing, né? Demorou muito, muito, acho que já falei umas 3 vezes do Lautaro, esse empréstimo para o Racing aqui,
vai, agora finalmente foi apresentado lá na Argentina, tudo certinho, também empréstimo até o meio do ano que vem, e o Racing pagando os salários do Laut, que estava no Santos, inclusive, né? Aí teve a rescisão com o Santos pagou os atrasados para ele lá, ele assinou a rescisão, e aí o Cruzeiro repassou o empréstimo dele para o futebol argentino. Lautaro Dias, seja feliz na vida, nosso diabo das Tasmânia, completamente... Na terça-feira, nós tivemos cabulosas em campo, o time feminino do Cruzeiro enfrentando o Fluminense lá no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. Inclusive, o jogo teve transmissão do Sport TV e a gente conseguia ouvir a torcida do Cruzeiro durante praticamente todo o confronto, tá? Então, teve uma participação legal da torcida que foi até a Ilha do Governador acompanhar as cabulosas. E, infelizmente, as nossas meninas ramelaram, foram muito mal no jogo. A partida estava equilibrada, ruim, assim, é impressionante a imensa quantidade de jogos ruins que a gente está tendo futebol brasileiro de base, masculino, feminino e tudo mais. E eu não sei, eu não acho que seja reflexo de Copa do Mundo, eu acho que é reflexo da falta de ritmo mesmo, né? Lembrando que o futebol feminino também teve uma paralisação, assim como o masculino. Então, eu acho que até é uma questão natural, daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Mas não era um bom jogo do time do Cruzeiro, que conseguiu um golzinho ali, vem, gol cagado, um golzinho meio na base da sorte ali, finalização da Pribac, que desviou na defensora do Fluminense e traiu a goleira Kemely, que teve até uma passagem pelo Cruzeiro há alguns anos, e assim, isso já era papo de, pô, 33, se eu não me engano, do segundo tempo, já era final de jogo, então a gente abriu o placar, era só segurar, irmão, segura e tamo com a classificação garantida, lembrando que Copa do Brasil é jogo único, né? Aí o que aconteceu? Minuto seguinte, escanteio para o Fluminense, cobrança na área, a goleira Camila saiu mal, a menina antecipou, gol de cabeça do Fluminense, empate por 1-1. Não é a primeira falha da Camila, né? Ano passado teve muitas, esse ano ela vinha num momento melhor, mas acabou cometendo um erro importante. E no finalzinho do jogo mesmo, o Cruzeiro ainda tomou a virada, nem para os pênaltis foi, tomou a virada ainda. E um lance que deu assim um problema. Vocês lembram do Léo Aragão no jogo Cruzeiro Democrata do ano passado, que ele esqueceu onde é que ficava o gol? Ele simplesmente ficou posicionado fora do gol, e aí o cara chutou no gol e foi gol? Sim. Eu acho que aconteceu algo semelhante com a Vitória Calhau, que é uma ótima zagueira, mas teve o desenrolar da jogada de bola aérea, mais um cruzamento, Cruzeiro muito ruim para defender esse tipo de jogada. Houve a finalização e a Vitória Calhau ficou parada próximo da linha da pequena área, dando condição para todo mundo. E tipo assim, ela ficou parada, olhando a jogada. Ela esqueceu que existe um negócio chamado linha de impedimento, né? Então, tipo assim, ela e tinha outra jogadora do Cruzeiro que também deu condição para a menina que fez o gol, mas inacreditável, assim, sabe? Parece que deu realmente derrame ali, um minuto de absoluta desatenção da atleta do Cruzeiro, não só dela, tá? Uma falha coletiva, mas ela é a que fica assim, né, com as mãos sujas de sangue pelo posicionamento na jogada, assim. É bizarro, tá? E aí a menina domina, finalizou no canto sem chance para Camila e o Fluminense ganhou por 2-1, seguiu adiante na Copa do Brasil e o Cruzeiro eliminado, infelizmente. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, tá? E daqui a pouco vai começar Cruzeiro e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Então, não tenho condição de avançar no tempo e te dizer quanto ficou o jogo. O Cadu pode até colocar assim aqui no. Agora, ó, eu vou ensaiar, inclusive, ó. Cruzeiro vence São Paulo. Cruzeiro empata com São Paulo. Cruzeiro perde para o São Paulo. É isso, tá? Mas é isso, então. Jogo das meninas aí nesta sexta-feira à noite. Inclusive, tá tendo. Por que eu vou falar transmissão se esse vídeo está no passado, né? Desculpa, segue a vida e vamos em frente para a quarta-feira, onde tivemos jogo do time masculino profissional do Cruzeiro, Internacional e Cruzeiro em Porto Alegre, um lugar que a gente não ganhava desde 2010, o Beira Rio, um time, né, que a gente não batia há muito tempo. Desde 2014, o Cruzeiro não ganhava no Rio Grande do Sul, né, com o Inter como mandante, e desde 2019 o Cruzeiro não fazia um gol no Internacional lá em Porto Alegre. Deu bom, fizemos tudo isso, inclusive vencemos por 2-1. Primeiro gol no primeiro tempo,
Sim, o Internacional começou o jogo ali tentando pressionar, chutes de fora da área, o Cruzeiro cometeu alguns erros importantes, mas aí, menos de 5 minutos, a gente quase abriu o placar numa boa oportunidade. O Caio Jorge finalizou, o Mercado salvou em cima da linha. O Gabriel Peck, num primeiro momento, tinha aproveitado o lançamento do Otávio, né? E acabou parando no goleiro Antony. Então, assim, Cruzeiro teve ali um momento ruim, depois melhorou, o jogo ficou equilibrado, e aí a gente abre o placar num lance que tivemos uma dose de sorte, tá? O Fagner foi fazer um corte ali, bateu para frente, Caio Jorge, esperto, arrancou, ganhou na corrida do zagueiro e finalizou no canto, 1-0 para nós. Seguiu o jogo equilibrado, o Internacional tentando fazer uma pressão, teve uma chance ou outra ali. O Otávio não precisou fazer muitas defesas, mas a bola esteve muitas vezes pererecando próximo ao gol do Cruzeiro. Inclusive, uma jogada, o Otávio falha depois de uma saída de cruzamento. O Alejandro ia fazer o gol e o Jonathan Jesus consegue um bloqueio assim, em cima da linha praticamente. Foi muito bem na jogada o JJ. Depois teve uma bola na trave também, mas o lance já estava invalidado por impedimento. Teve um momento ali que o Cruzeiro cortou um dobrado. E dava a sensação de que no contra-ataque assim, o Cruzeiro podia matar, mas aí sempre errava ali um pouquinho de capricho, uma tomada de decisão errada. E no primeiro tempo, Gabriel Peck e Sinisterra, nossos pontas, acabaram não conseguindo participar tão bem do jogo. Tá? Na segunda etapa, o Cruzeiro volta, na minha ótica, até um pouco melhor. O Internacional faz algumas mudanças, mas o Cruzeiro acha um equilíbrio melhor ali no meio-campo. E aí tem um lance que acaba condicionando e deixando a gente com a carinha de gol contra até o momento, porque o Cruzeiro estava ligando um bom contra-ataque, o Gabriel Peck ali conduzindo a bola, e ele toma um carrinho muito forte, muito violento do Vitor Gabriel, zagueiro do Inter, que tinha entrado no intervalo, inclusive. E assim, foi uma entrada destemperada na hora que atingiu ali, a gente, nossa senhora. E aí o juiz deu sequência na jogada no primeiro momento, mas aí voltou, aplicou o cartão vermelho. O Vitor Gabriel deu um carrinho, pegou acima da linha da bola, assim, meio da canela do Peck, e aí a imagem mostra ali sangue e tudo mais no primeiro momento. E você, pô, foi um corte. Aí eu lembro que até as primeiras informações após o jogo foram: ah, não, foi um corte profundo, mas parece que não houve fratura, não houve algo mais grave, né? Infelizmente, essas notícias não se confirmaram. E aí, na manhã de quinta-feira, o Cruzeiro informou a fratura na canela, ali, na tíbia da perna direita do Gabriel Peck, que vai precisar passar por cirurgia, que deve ser realizada neste sábado, inclusive, tá? E aí o prazo estimado para a recuperação do jogador é na casa de 3 meses, menos de 2 meses sem chance, segundo a apuração do Samuel Venâncio, mas uma expectativa realista seria na casa de 3 meses. A principal contratação do Cruzeiro na janela, infelizmente, no primeiro jogo oficial, toma uma entrada violenta do zagueiro do Inter, e agora pode ser um prejuízo ser muito maior, né? Inclusive, devido ao apelo da jogada, a exposição midiática e tudo mais, o STJD denunciou o atleta do Internacional, pedindo uma punição mais grave, e ele vai ser julgado já na próxima terça-feira, tá? E pode acontecer, tá? Se ele for julgado da forma mais grave, deve ficar fora por até 180 dias. É isso que prevê o código do STJD. Então veremos o que definem na próxima semana. Confesso que eu não sou favorável a esse negócio de deixar o jogador fora até o outro voltar. Eu acho esse um critério subjetivo e muitas vezes, cara, assim, o jogador não lesiona o outro por maldade, é por falta de noção, e a falta faz parte do futebol. Enfim, eu sei que a minha opinião, ela não é a opinião da maioria. O pessoal tá com sede de sangue, de vingança. Meu Deus, esse cara é um criminoso. O cara foi completamente sem noção, destemperado. O irônico é que o Vitor Gabriel foi alguém que o Cruzeiro tentou contratar ano passado, né? E agora ele causa esse revés aí pra gente. Foi expulso, acabou prejudicando o Internacional no jogo, mas prejudicou o Cruzeiro muito mais quando a gente pensa a médio e longo prazo. Então o Cruzeiro tinha 1-0 e um homem a mais, né? O Bruno Rodrigues entrou na vaga do Peck por causa da lesão. O Inter teve que jogar o resto da partida com um a menos. A gente consegue fazer o segundo gol, uma bola recuperada pelo Matheus Henrique. Inclusive, o Mateuzinho fez um grande jogo, tá? Substituindo Lucas Romero, que estava suspenso, fez uma bela partida. E aí ele abre a bola no Fagner, o Fagner acha o passe no Pereira, o Pereira iludiu mais que a Morena, fingiu que ia bater de canhota, cortou todo mundo ali, bateu de direita cruzado, fazendo um gol muito bonito. 2-0 para o Cruzeiro. Era para ter sido tranquilidade, mas aí o Cruzeiro deu uma baixada,
baixou demais. O Internacional começou ali naquele modo maluco, tentando uma pressão, chute de qualquer lugar e tudo mais. E numa dessas, chutou a bola, parou no Carboneiro no meio do caminho. Ele estava em posição legal e acabou dando uma cavadinha, inclusive um gol de muito recurso técnico. O Otávio saiu tentando fechar os cantos, ele deu uma cavada fazendo o gol do Inter. O Cruzeiro não sofreu muito na reta final, o Inter tentou uma pressão ali, mas não conseguiu finalizar. O Cruzeiro até ligou um contra-ataque ali, o Neiser entrou na vaga do Caio Jorge, chegou a sofrer um pênalti, mas aí foi identificado um impedimento na origem do lance. Enfim, e foi um jogo então que acabou com esse 2-1 para o Cruzeiro, uma vitória muito importante que levou a gente para a sétima posição na tabela e depois, com a sequência da rodada, o Cruzeiro ficou em oitavo lugar na rodada do Campeonato Brasileiro e convenhamos que foi um bom fechamento de turno, né? Para quem na oitava rodada tinha apenas 4 pontos e nenhuma vitória, em 19 a gente conseguiu chegar a 27 pontos. Tá? O Cruzeiro ganhou 7 em 11 jogos realizados com o Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro. Então, o trabalho do Arthur até o momento é realmente muito bom. Esperamos que assim permaneça para que o Cruzeiro possa, né, mirar de fato essa parte alta da tabela. E o Arthur até foi muito feliz com uma colocação na coletiva, né? O Cruzeiro está perto da classificação da Libertadores, do rebaixamento, não sei o que. Ele falou: o Cruzeiro está perto de tudo. E realmente está perto de tudo, só que a gente espera ficar perto lá de cima e cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Nesse momento, a gente conseguiu abrir 7 pontos de vantagem para o Z4. E aí, mais no final dessa semana, a gente teve uma novela, ou melhor, está tendo o fim de uma novela que envolve o volante Zé Lucas, do Sport, né? Jogador muito jovem, 18 anos, capitão de seleção de base, foi assim no Sub-17, é assim no Sub-20, um jogador de muito destaque. E o Cruzeiro está fechando a contratação desse jogador, parece que já está tudo encaminhado. Ele é, inclusive, esperado em Belo Horizonte neste sábado, tá? Para a realização dos exames médicos e aí assinar contrato definitivo com o Cruzeiro. Qual é o modelo de negociação? O Cruzeiro está comprando o jogador, inclusive parece que a maior parte do pagamento à vista. As fontes divergem um pouco sobre valores, tá? Teve gente falando ali em valor de 4 milhões de dólares, teve gente falando em 5 milhões de dólares. O pessoal do Rio de Janeiro veio com um papo de 6 milhões de euros, que eu acho que é isso aqui, ó. Sabe aquela dorzinha de cotovelo? Porque o Flamengo queria o Zé Lucas, perdeu a dividida para o Cruzeiro. E foi bem legal, inclusive, a gente ganhar uma disputa de jogador importante e promissor, assim, com o Flamengo, né? Que tinha proposto um modelo meio estranho. Mas, enfim, o Zé Lucas está vindo para o Cruzeiro, então vai assinar por 5 temporadas. E eu acho que é um jogador que é um acerto muito grande da diretoria, pensando em projeto de clube. O Cruzeiro que você quer montar para o presente e também para o futuro. Zé Lucas é muito bom volante, é um cara que tem um bom controle de bola, ainda vai evoluir um pouco na parte física, é natural, ele tem só 18 anos, jogou mais de 20 partidas na Série A do ano passado e conseguiu se salvar num time horroroso do esporte. É assim uma contratação muito boa. E se está sendo fechado realmente nessa casa aí de 4, 5 milhões de dólares, né? Que seria aí uns 20 milhões de reais e tudo mais. Claro que é um investimento importante, mas é um jogador que tem um potencial muito grande, tá? O Cruzeiro está adquirindo 60% dos direitos econômicos dele, parte fica com o esporte, parte com os empresários e o próprio atleta, mas acho que é uma aquisição muito boa, é uma contratação bem legal e o Cruzeiro ainda vai mandar nessa negociação 2 jogadores ao esporte, tá? O Murilo Hickman vai emprestado por 1 ano, Murilo Hickman que está com 20 anos, última temporada de base, e eu acho que acaba sendo uma boa, dar rodagem para um jogador num clube relevante, né? O Sport está disputando a Série B, mas é um time que com muita frequência joga a Série A de Campeonato Brasileiro, tem uma torcida que cobra, que pressiona, que vai no campo. Então eu acho um clube legal para você colocar um jogador também e ver se ele consegue se desenvolver. O Murilo deu uma estagnada, né, com a falta de maiores oportunidades no profissional do Cruzeiro. Tá? Então, Murilo Hickman vai emprestado e o outro que está indo é Chico de la Cuesta, tá? Esse parece que ainda falta confirmar alguns detalhes. O Cruzeiro vai pagar o salário dele durante o empréstimo, ele ainda não deu o ok ali, mas parece que vai rolar. E se o Chico não quiser ir, pelas informações lá da Central da Toca, não é isso que inviabiliza o negócio, tá? Se o Chico da Costa falar, não vou para o esporte, aí as partes vão chegar num outro complemento ali, mas o Murilo Hickman vai por empréstimo e o Zé Lucas vem de maneira definitiva para o Cruzeiro. E o Cruzeiro conseguiu, então, trazer um jovem muito promissor. E eu acho que essa dupla de volantes jovens, né?
Zé Lucas e Eduardo Pape é uma das melhores, assim, é a melhor dupla de volantes jovens do futebol brasileiro e eu estou muito curioso e torcendo, né, para que eles tenham chance de seguir, jogar juntos, ir para o profissional do Cruzeiro, porque a gente precisa ter isso, né? Jogador se destacando cada vez mais jovem e jogador de 18, 19 anos vale muito mais para o mercado europeu do que um cara de 23, mesmo que seja excelente, igual o caso do Kaique, por exemplo. Acho que o Zé Lucas, o Pape, o Felipe Moraes, esses meninos têm um potencial de venda muito mais interessante, mesmo tendo mostrado muito menos futebol no Cruzeiro profissional até aqui. Então, nesse final de semana aí, não tem jogo do Cruzeiro no sábado, tá? Não tem jogo do Sub-20, as meninas jogam na sexta-feira, né? E os bebidos jogam no domingão, 4 da tarde, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, inclusive mais de 30 mil ingressos foram vendidos. Vamos passar de 40 aí, galera. Se desse para chegar em 50, seria maravilhoso. Mas todo mundo que puder, bora lá, né? Pô, quase 2 meses que não tem um joguinho do Cruzeiro oficial, né? Teve amistoso, mas não tem um jogo para valer no Mineirão e tudo mais. Então, bora lá, todo mundo que puder comparecer, acompanhar o nosso time, que não vai ter dois dos seus principais jogadores suspensos. São eles Gerson e Matheus Pereira. Os dois tomaram o terceiro cartão amarelo, graças àquele Flávio Rodrigues de Souza que apitou. Ô, homem ruim! Meu Deus do céu. E eu achei os dois cartões exagerados, inclusive, tá? Até pelo critério que ele adotou com outras faltas do Inter. Enfim, então Gerson e Matheus Pereira fora do jogo, volta Lucas Romero, tá? Então a gente deve ter Romero e Mateuzinho ali na dupla de volantes. Na vaga do Matheus Pereira, em tese, é o Bruno Rodrigues, né? Que é o jogador para fazer esse papel ali. O Arthur tem sido. Tem colocado ali com alguma frequência o Bruno Rodrigues. Não é a opção que mais me agrada, mas é a mais provável. Eu queria ver o Juan Gabriel tendo chance. E na ponta direita, pode ser Marquinhos, pode ser Ryan Lelis, pode ser Wanderson, pode ser, sei lá, um lateral tipo William ou Cauã Moraes improvisado. Acho, acho difícil, tá? Mas poder pode. O Kenji ainda não voltou a treinar, tá? Então ainda não é uma opção, ele que está com quadro de desgaste muscular, mas quem está de volta é Arroio, que até usou as redes sociais para dizer: eu estou de volta. Voltou recuperado da lesão muscular, não sei se já vai ter condição de ser titular. Mas aí o Arroio já é pensando na ausência do Gabriel Peck, né? Que é uma ausência por um longo período. Eu até não colocaria o Arroio de titular nesse jogo, tá? Porque como ele voltou a treinar com o grupo só na sexta, treina sexta, sábado, já vai titular domingo, não, eu iria com calma, deixa o Arroio entrar no segundo tempo para pegar um pouco de ritmo e bota lá um Ryan Lelis para correr. Eu acho que ele vai pôr o Marquinhos, tá? Mas bota um Lelis ali para ver o que faz, arrumar a correria ali. Enfim, vamos tentar, gente, tá? E aí, Sinisterra, que não fez um grande jogo contra o Inter, é mais necessário que nunca, assim como o Caio Jorge, né? A gente vai precisar que esses atacantes chamem a responsabilidade, porque a ausência de Gerson e de Matheus Pereira é muita coisa para lidar. Mas eu acho que a gente tem capacidade sim de vencer o Botafogo que empatou no meio de semana contra o Vitória e teve o retorno do Danilo, né? Danilo que esteve na Copa com a seleção, ficou um tempo sem jogar, mas voltou a jogar pelo Botafogo, a transferência para o Palmeiras não saiu, tá? E vamos ver aí o que vai acontecer no futuro desse atleta, mas contra nós deve jogar, porque é assim, né? Os caras estão 3 meses sem jogar pelo clube. Aí, não, no dia de jogar contra o Cruzeiro, vem essas pragas, tudo, reencarna Garrincha, vem todo mundo jogar contra a gente. Mas, enfim, é o que tem, o Cruzeiro tem que enfrentar, jogar bem e ganhar. Tá? Dificuldade todo time enfrenta, desafio todo mundo tem. O Cruzeiro tem que, sabe, reclamamento, se virar, resolve lá, ganha essa bodega aí, gente. O Cruzeiro precisa, sabe, ter uma sequência de vitórias ali para poder colar em cima e a gente poder pensar daqui a pouco em Copa do Brasil, que tem os duelos contra a Chapecoense, Libertadores também, né? Vamos aproveitar essa sequência aí, emplacar mais umas 60 vitórias seguidas aí para todo mundo ficar feliz. Eu fecho, espero que vocês também. E sigam aqui o canal. Você já segue o Fala Cruzeirense? Se não segue ainda, tá em tempo. Segue o Fala Cruzeirense, deixa o like nesse vídeo aqui e participa lá do 6x1 também. Tô lá sempre falando as minhas abobrinhas por lá, Samuca TV e todos os espaços que estamos ocupando por aí, tá? E acompanha a programação aqui do canal, que é muito boa. Tem Caio Farra fazendo as lives nas sextas-feiras.
Terça-feira tem Cadu e Pepa, quinta tem as meninas super cabulosas. Então tem muito conteúdo de qualidade sobre o Cruzeiro aqui. Aproveitem, assistam e deem moral, valorizem os criadores de conteúdo independente, beleza? É isso, galera. Acho que está resumido então o que foi a semana do Cruzeiro. Se eu esqueci alguma coisa, foi mal. Peço perdão pelo vacilo. Foi mal, tava doidão. Mas semana que vem eu tô de volta aqui para a gente falar do que foram os próximos jogos do Cruzeiro no Brasileiro e já ensaiar os duelos de Copa do Brasil, porque no próximo final de semana já tem ali Chape na Copa do Brasil e vai ser na talagada só. Domingo, quarta, os dois jogos e a gente precisa seguir adiante também, né, na Copa do Brasil, além do Brasileiro e daqui a pouco Flamengo pela Libertadores. Ai, meu Deus do céu, o futebol voltou de volta. Ó. Esse cheirinho de borracharia é bom demais. Valeu, galera. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Um abraço, um beijo no cérebro e até o próximo vídeo.